Olá pessoal, vamos seguir então com as nossas aulas sobre Supply Chain Management. Essa será a nossa 7ª aula. Iremos concluir todos os assuntos aqui dentro da cadeia de suprimentos, ok? Então, na última aula finalizamos falando sobre o custo tradicional. E aqui iniciamos esta aula falando sobre o custo ABC, ok? A metodologia de gestão de custos mais precisa, não é? Ela não vai levar em conta tantos rateios, ela vai ser mais precisa na hora de fazer a divisão dos custos fixos, né? Dos custos indiretos, ok? Ela vai focalizar esses custos indiretos, né? Para o quanto custará cada atividade de forma separada, não é? Eu vou levantar os custos de cada uma das atividades pelos custos indiretos, não por rateio, né? Não por algum sistema único de rateio, ok? Esse método de custos, de apuração de custos, ele vai relacionar cada categoria de gastos com o objeto, ou seja, todos os gastos que eu tenho dentro da minha fábrica, dividido por atividade, não só da minha fábrica, né, do meu negócio, seja serviço, seja indústria, seja o que for, ok? E vai relacionar, né, cada categoria de gastos com o objeto, com o produto, né, com o serviço que eu estou realizando, ok? Ela transforma despesas indiretas em diretas, né? É uma forma de você reduzir aquela questão dos custos fixos, né, do rateio, ou seja, você aqui aplicará diretamente o custo sobre o produto, não utilizando, né, fórmulas de rateio, aí, fórmulas proporcionais que podem causar grandes distorções, ok? Quais são as premissas, né, do custo ABC, do custeio ABC? O custo do objeto consome atividades, então eu vou consumir para a produção de determinado item, por exemplo, algumas atividades. Quais são as atividades que esse produto consome, ok? A minha focalização aqui de levantamento de custos, o meu foco, ele será em cima das atividades consumidas por cada produto. Cada produto, tem produto que consome algumas atividades e outros não. Então eu irei levar em consideração somente as atividades que aquele produto consome. O consumo de recursos gera custos, ou seja, quanto mais recursos eu utilizar, quanto mais atividades que aquele produto tiver, né, por mais atividades eu tenha que desenvolver em cima de cada produto, mais custos ele terá agregado ao seu processo, não é? Ao seu processo logístico e industrial, não é? E fabril, não é? O entendimento dessa relação é crítico para a gestão bem-sucedida dos custos, ok? Então temos que ter uma relação direta aqui de todos os custos no produto, né, por atividade, identificando todos os processos que aquele produto percorrerá e todas as atividades que ele consome, todos os recursos ligados a cada atividade que ele consome, ok? Para isso nós vamos dar aqui alguns exemplos, tá? Mas para ficar mais claro ainda, quando é que eu vou utilizar então o custo ABC, não é? Eu tenho aí alguns pontos de tomada de decisão que eu preciso considerar. Quando as despesas de estrutura são muito elevadas, ou seja, quando eu tenho custos fixos muito elevados, né? Custos indiretos que eu preciso identificar muito bem para conseguir uma boa valorização de cada produto, não é? O levantamento de custos de cada produto, ele interferirá diretamente na precificação do produto, não é? No preço que eu irei determinar daquele produto. Quando se opera também com produtos de em complexidade, né? Em volume, em quantidade de mão de obra aplicada, etc. Ou seja, quanto mais complexo for os meus processos, mais se justifica eu utilizar um custeio ABC e não o custo padrão. Quando o meu processo é bastante simples e eu tenho um custo fixo bastante baixo, o custo padrão consegue fazer os cálculos de forma bastante competente, bastante eficiente. Mas quando isso não possui uma relação
tão fácil, né? Porque normalmente custos fixos, eles têm eles são altos, né? Eles são bastante consideráveis, então isso leva à classificação, né? Aí a utilização do método de custeio ABC, a aplicação com mais eficiência, com melhor produtividade, ok? E também quando o custo, né, de errar é muito elevado, ou seja, eu posso eleger lá meus produtos ganhadores e perdedores de forma errada, e assim, ou deixar de ganhar nos meus produtos ganhadores, ou ter prejuízos, né, grandes nos meus produtos perdedores, vamos dizer assim, não é? Aqueles produtos que eu tenho, não tenho tanta competitividade no mercado, e aqueles que eu teria maior competitividade se eu fizesse a precificação dele de forma mais justa, não é? Levando em consideração os volumes, a quantidade de mão de obra, a complexidade do processo, enfim. E quais são os 3 passos básicos para a gente fazer a implantação do custo ABC? Identificar todas as atividades, ou seja, todas as atividades que eu possuo na empresa, não é? Recebimento, por exemplo, tá? Recebimento, armazenamento, movimentação, embalagem, né? Produção, distribuição, isso seriam atividades de modo grosseiro. Dentro de cada uma dessas atividades, você ainda pode quebrar isso, não é? A atividade de recebimento, por exemplo, você tem lá o desembarque da mercadoria, conferência de documentação, né? A liberação do material pelo controle de qualidade, a identificação, né? A colocação de etiquetas, a armazenagem, a movimentação de armazenagem, enfim. Você tem várias atividades dentro de uma atividade. E aí, quanto mais você conseguir quebrar essa estrutura, melhor você conseguirá apurar o custo de cada atividade. Por quê? Porque cada produto ele pode passar por um processo desse ou não. Por exemplo, um produto, né, que a gente compra de um fornecedor que tem lá, nós temos um acompanhamento de qualidade muito bom, e ele tem uma qualidade pré-assegurada, não é? Pré-liberada, ele não vai passar por algumas dessas atividades no recebimento, né? Você ainda vai fazer o desembarque, mas não vai precisar fazer liberação de controle de qualidade, por exemplo. Então, são atividades que você vai poder economizar para alguns produtos e ter ali recursos disponíveis somente para aqueles produtos que você realmente precisa fazer aquela atividade, ok? Então, por isso, é importante identificar todas as atividades que você realiza e todos os custos daquelas atividades, os custos envolvidos, né? Que são os custos ali diretos, não é? É a mão de obra que trabalha naquilo, porque no custo tradicional, essa mão de obra, por exemplo, de controle de qualidade, de recebimento, ela não seria uma mão de obra direta, ela seria uma mão de obra indireta, eu teria que fazer ela por rateio. Aqui não, aqui eu estou vendo qual é o custo da atividade, medindo o quanto eu gasto com cada uma daquela atividade e dividindo aquele valor somente aqueles produtos que utilizam aquela atividade. Então eu estou transformando um custo indireto num custo direto, ok? Nós iremos fazer aqui um exercício simples para ficar muito mais claro essas ideias, ok? Determinar a causa, a origem, o comando dos custos. Então, assim, se eu tenho lá atividades, por exemplo, recebimento, quantos recebimentos eu realizo? Eu vou dividir isso e por número de atividades, não é? Então, por exemplo, se eu tenho 1000 recebimentos num mês, tá bom? Quantos recebimentos eu faço para o produto A, para o produto B, para o produto C e assim adiante. Isso vai determinar o valor da atividade, quantos recebimentos e o total de horas que eu gasto em cima daquele recebimento para cada tipo de produto. E com isso eu vou dividir as minhas atividades, né? Multiplicando todas essas variáveis para chegar num valor por produto, ok? Cada produto terá o seu tempo de recebimento, a quantidade de recebimento, multiplicando um pelo outro, eu teria o valor total que eu gastei naquela atividade para cada tipo de produto, ok? Levantar todos os dados da atividade, né, que seria aí o nosso terceiro passo, e calcular o custo do produto, ou seja,
colocar, né, a fórmula para trabalhar de forma igual para todos os custos, para todos os produtos, ok? Vamos lá, vamos então ver aqui quais seriam os nossos exemplos, ok? Na aplicação do custeio ABC, né, o fator-chave para isso é o pedido do cliente. Então, nós vamos analisar o pedido do cliente, todas as atividades que ele consome, não é? Aquelas atividades que estão relacionadas ao pedido dele, para eu fazer um custo do pedido, para eu saber quais são os custos relevantes para o atendimento daquele pedido, não é? Porque, igualmente, na produção de um item, eu posso consumir algumas atividades ou não. E na venda de um produto para um determinado cliente, eu consumo algumas atividades e para outras eu não consumo, né? Porque são clientes que têm exigências diferentes, não é isso? Então, o custo para cada cliente, ele também varia, ele também modifica. Isso influencia no preço que eu vendo para cada cliente, ok? Um pode ser um pouco mais baixo e o outro não, em função de consumir ou não consumir mais recursos, mais atividades, ok? Preocupações na gestão logística, na gestão logística. Então, eu tenho que identificar muito bem todas as despesas específicas, não é? Para atender cada um desses clientes. Despesas com transporte específicas, com manutenção de estoques, né? Despesas com reposição de gôndolas em supermercados, por exemplo, despesas com demonstração, enfim, não é? Todo tipo de despesa com unitização. Para quê? Para determinar também o período de incidência, a quantidade de incidência de cada uma dessas atividades sobre cada um dos produtos, né? Para eu conseguir também precificar dentro do pedido total do cliente o preço justo para cada tipo de produto, dentro, né, do custo, do consumo de cada uma daquelas atividades. Eu consumo um maior tempo daquela atividade para um produto, ou menor tempo para outro, enfim, e assim sucessivamente, ok? A apuração dos custos, né, de todos os pedidos, dos canais de distribuição, dos modais, né, de produtos ou serviços que eu vou agregar, não é, ao valor do produto. E aqui, todas aquelas atividades, então, que falamos que não agregaria valor, ela passa a agregar valor a partir do momento que eu considero as atividades consumidas para cada tipo de produto. Isso é importante para a competitividade do produto, ok? Quanto mais custos, né, quanto mais recursos eu consumo num determinado produto, mais ele vai ficando caro, não é? Mais ele vai ficando, ele vai precisando, né, ser acompanhado, né, ter uma gestão mais precisa para que o preço, o valor que eu vendo e a minha competitividade, elas sejam adequadas, ok? Incluir todos os custos, não é? Todos os custos que nós temos de previsões, não é? De planejamento, de gestão de pedidos, de suprimentos, de controle de estoque, de armazenagem, de transporte, de embalagem. E aí, com isso, nós vamos abranger, né? Abranger aí todos os custos diretos e indiretos e também as despesas, né? De forma muito mais competente, ok? Muito mais precisa, né? É isso que estamos buscando com o custeio ABC, a precisão dos custos. Para quê? Para colocar um preço adequado nos produtos, ganhar competitividade, não é? Por produto, e não por mix de produto, e não por linha. Então precisamos ter aí o custeio ABC muito bem realizado, muito, né, bastante preciso, para funcionar, né, para que nós tenhamos uma gestão eficiente, não é? E depois, no final do mês, nós possamos apurar resultados com eficácia, um resultado adequado às metas, ao planejamento estratégico traçado da empresa, ok? Então vamos lá. Se formos fazer um exemplo, um exercício, né, de custo tradicional, a apuração do custo tradicional. Digamos que nós tenhamos apenas dois produtos, produto A e produto B. O produto A, eu demoro 1 hora para fazer 100 unidades, a R$20 por hora, ok? O produto B,
eu demoro 2 horas para fazer 950 unidades a R$ 20 por hora. E isso é o que é a minha previsão de vendas, ok? Então eu tenho uma previsão de 100 unidades do produto A, eu sei que eu vou gastar 1 hora para produzir isso e cada hora minha custará R$ 20. Para o produto B, eu tenho uma previsão de vendas de 950 unidades, vou demorar 2 horas para produzir essas 950 unidades a um custo também de R$ 20 por hora, tá? Então aqui estamos trabalhando com a mão de obra apenas de um processo, por isso o custo da mão de obra ela seria igual, né, do processo produtivo, né, no processo produtivo apenas. A atividade de produção ela custaria o mesmo valor. E vamos dizer que estamos aqui considerando então como custo variável apenas as horas. E o restante, a despesa, toda a despesa estrutura, despesas indiretas, o custo fixo, ele é 100 mil. Não é? Despesa de aluguel, despesa de eletricidade, despesas de mão de obra indireta, né? Gestão, líderes, enfim. Ele me custa 100 mil reais. Então, o total de horas diretas trabalhadas na fábrica seria de 2.000 horas. Se eu dividir toda a minha estrutura de 100 mil, pelas 2.000 horas aqui de capacidade instalada, vamos dizer assim, não é? Eu tenho lá uma capacidade instalada de 2.000 horas. Eu teria R$ 50 a hora. Então, R$ 50 a hora, tudo que eu produzir, eu vou valorizar com R$ 50 por hora, se eu fizesse pelo custo direto, ok? Aqui eu estou fazendo rateio, né? O rateio das despesas de estrutura, das despesas indiretas, do custo fixo. Então eu teria no produto A 1 hora, ele me custaria R$ 50, não é? Mais os R$ 20 de hora lá, de hora de produção, ok? Aqui eu estou dividindo o custo fixo, ele teria os R$ 20 de custo variável. Então R$ 50 de custo variável mais 20 de custo, R$ 50, de custo fixo, dividido, né, pelo rateio de horas, mais os R$ 20 por hora de custo variável, eu teria um total de 70. E já no produto B, eu vou levar 2 horas para fazer lá as 950 unidades, eu teria R$ 100 mais os 20 horas, R$ 120, ok? R$ 100 de custo fixo e R$ 20 de custo variável, ok? Fácil, simples, parece muito simples, muito rápido de fazer. Mas vamos ver esse mesmo exercício com esses mesmos valores pelo ABC, né? Então, pelo método ABC, pelo custeio ABC, nós primeiro vamos identificar as atividades, né? Vamos dizer então que nós temos lá atividades, né, de preparação, de operação de máquinas, de recebimento, de embalagem, de engenharia. Então, aqueles R$ 100 mil lá que nós dividimos, né, de forma por rateio, aqui não. Aqui nós vamos ver quanto custa cada uma dessas atividades. Então, vamos dizer que na minha operação, né, os custos indiretos ali, o custo fixo para preparação, ele é de 10 mil, o de operação de máquinas 40 mil e assim sucessivamente aqui, ok? E por último, eu vou determinar o comando dos custos, né? Então eu sei que para o número de comando de custos, para eu entender como que eu vou fazer o cálculo, né? O cálculo de quanto custa cada operação, quanto custa para mim cada atividade, ok? Vamos ver lá, na preparação eu vou dividir então o meu custo lá de 100 mil, que eu dividi lá 10 mil para preparação, esses 10 mil eu vou fazer como? Eu vou dividir ele pelo número de operações, ou seja, quantas preparações eu tenho que fazer, né, durante o mês. E isso eu vou estabelecer. Então, é o número de operações. A operação de máquinas, né, são horas máquinas. Então, a operação de máquina lá, ó, que eu dividi e coloquei 40 mil para ela, eu vou colocar como comando dos custos horas máquinas, ok? Recebimento, número de recebimentos, embalagem, número de entregas, engenharia, horas de engenharia. Muito bom. Então vamos lá. Se formos fazer o cálculo, nós verificaremos o quê? Verificaremos que quando eu levantar os dados sobre atividades, né? Atividade, eu já sei lá que a preparação custa 10 mil, operação de máquina 40, recebimento 10, embalagem 10, engenharia 10.
No produto A, de um total de 4 recebimentos, de 4 preparações, perdão, que eu realizo por mês, eu vou fazer apenas uma preparação para o produto A e 3 operações para o produto B. Então eu sei o quanto eu vou gastar para cada tipo de produto, tá? Então assim, aqui aparentemente parece que estamos fazendo rateio porque o nosso exercício é muito simples. Mas quando nós fazemos a atividade muito mais detalhada, não é? Você chega nos cálculos muito mais precisos sobre custos, né? Sobre tempo, sobre mão de obra indireta, direta, aplicada, sobre cada um desses custos. Mas vamos seguir aqui no nosso exercício simples, mas que vai ajudar a compreender melhor aqui a diferença entre o custo tradicional e o custo ABC. Então, de 4 operações, eu fiquei com uma para o produto A e 3 para o produto B. E dividi proporcionalmente os 10 mil, não é, para cada tipo. Eu sei que cada operação custa 2.500, cada preparação. Então, uma preparação vai me custar 2.500 e 3 preparações 7.500. E eu vou trabalhar 2.000 horas, ok? Ok. Então, eu sei que eu tenho 2.000 horas para trabalhar e o produto A ele consumirá 100 horas e o produto B 1.900 horas. Então, como que eu vou dividir isso? Também o valor da hora, não é? Eu vou dividir proporcionalmente à quantidade de horas que cada um vai utilizar. O recebimento também, uma operação para 3 operações do produto B, né? Uma do A, 3 do B. Embalagem também, uma operação do A, 3 do B. Horas de engenharia, né? São 500 horas, vamos dizer, que foram consumidas para o produto A e igualmente 500 horas consumidas para o produto B, né? Na engenharia, ok? Quando eu somar o custo por atividade do produto A, ele fará um total de 24.500 e o produto B fará um total de 75.500. Somando os dois, 100 mil, que era aquele preço da estrutura, ok? Então eu tenho toda a minha estrutura aqui dividida, só que por atividade e por atividade eu verifico a quantidade, né, o consumo de atividade de cada um dos meus produtos, ok? Então aqui no passo 5, aqui, ó, o cálculo de custos dos produtos. Eu terei no quadrinho logo abaixo, né, as despesas de estrutura do A, que são 24.500 para 100 itens, não é, da minha previsão de vendas, o que eu vou produzir, eu terei lá um preço de R$ 245 por produto, ok? Ao passo que na estrutura, né, na despesa de estrutura do produto B, eu teria os 75.500 dividido por 950, eu teria 79,47 por produto, ok? Então, o custo ABC, nós fizemos aqui atrás o custo tradicional, não é? 1 hora, 50, 70, o produto A sairia a 70 e o produto B sairia a 140. Já aqui no caso do ABC, não, o produto A ele sairia por 245 e o produto B por 79,47. Isso só, né, assim, aqui eu não somei ainda as horas, né, o custo variável das horas. Aqui está apenas o custo da estrutura, o custo fixo. Então eu fiz o custo fixo por atividade e ele somou aqui 245 para o A e 79,47 para o B. Quando fazemos a comparação, quando fizermos, não é, a comparação entre o produto A e o produto B, cada um, né, no método tradicional e também no método ABC, no custeio ABC, de mão de obra, nós somamos então lá no produto, né, no produto A. Nós vimos lá que nós vamos gastar 70, não é? E no tradicional. E no produto B, 140, né? Eu tinha dito 120, mas não. Como eu uso 2 horas, na verdade, para o produto B, são 140. E lá no produto C, nós chegamos ao cálculo no produto A e no produto B. Para o custo ABC, nós chegamos lá num custo de 245, né, somente de custo fixo para o produto A, mais 1 hora que ele utiliza, ele sairá um preço de 265, né, um custo total de 265. E o custo ABC do produto B,
ele ficaria R$ 79,47, mais 2 horas do custo variável que eu irei utilizar, ele sairia R$ 119,47. Olha a diferença. Aqui no caso do produto A, se eu vendesse ele por R$ 70, e na verdade, vamos dizer assim, se eu vendesse aqui a preço de custo, né? Não estou nem considerando impostos, margem nem nada. Se eu vendesse ele a R$ 70, eu teria um grande prejuízo, porque o valor real do custo dele por atividade é R$ 265. É o que ele efetivamente consome, não é? Por custo de atividade, ok? Tudo bem, segundo só. Então, o produto A, não é? Você teria um grande prejuízo. Já no produto B, você teria também uma possibilidade de ter uma concorrência maior, uma concorrência melhor, não é? Por quê? Porque você venderia ele a 140, vamos falar a preço de custo, ao passo que você poderia vender a 119,47. Por quê? Porque o consumo de atividade dele, em função do volume, ele é muito... você teria uma condição de ter uma competitividade muito maior nesse produto e possivelmente vender muito mais, não é, do que 950 unidades. Então, assim, quando você faz o custo por tradicional, né, o custo padrão, você no mix, você vai ganhar e perder. Só que você não vai, né, você pode até ter o mesmo resultado, vamos dizer assim, o mesmo lucro total no final das contas. Só que você não vai saber quais são os produtos, né, que você pode, que você está tendo prejuízo e quais são os produtos que você poderia melhorar sua concorrência, não é? Ser mais efetivo. Já no produto B, você tem aí a possibilidade, né, de melhorar a concorrência, você não teria prejuízo. Então, assim, no custo ABC, você identifica melhor quais são os itens que você pode ganhar mais, ou os itens que você tem que tomar muito cuidado, não é? Por exemplo, se no produto A a quantidade passa de 100 para 1000, olha o tamanho do prejuízo que você toma, não é? Então, assim, temos que tomar muito cuidado e calcular muito bem os custos para não levarem as empresas para o buraco, não é verdade? Isso é fundamental. Então é isso. Basicamente, explicamos aqui todo o nosso sistema de custos, né? Como que você poderá, de alguma forma, identificar os custos da empresa, calcular melhor por atividade, fazer o menor rateio possível para que a apuração do custo seja precisa e para que você possa tomar decisões com muito mais informações, com muito mais precisão, com muito mais produtividade, ok? Muito bem, então finalizamos aqui nossas aulas de Supply Chain Management e voltaremos então para as nossas próximas aulas, ainda dentro de Logística Integrada, para finalizar os nossos cursos, ok? Até mais, até aqui eu agradeço, muito obrigado.